Boa tarde a você que está acessando o nosso conteúdo hoje. Já live 27, como passa rápido quando estamos meditando na palavra de Deus. Já live 27 do canal. O Adriano já está entrando aqui para juntos meditarmos. Hoje no capítulo 3. Estamos avançando aqui no capítulo 3, versículo 7, vimos até o 7 na live passada. Se você não acessou ainda os conteúdos do estudo de Efésios, volte lá. Desde a live 4 nós começamos esse estudo do livro de Efésios. Também temos o estudo do Insta. E também estamos no Facebook, no canal Retorno do Rei. Estamos na série de Apocalipse. Já estamos lá no capítulo 18, na queda da Grande Babilônia. Você pode participar ao vivo no sábado, 9 horas da manhã, entre 9 e 9h10 a gente entra com o estudo de Apocalipse. Olá, Adriano, paz, tudo bom? Paz, tudo bom? Como que tá chegando o meu som para você, Adriano? Tá bom. Perfeito. Comprei outro fonezinho aqui com um microfone. Aí vou usar esse aqui. Ok. Joia! Então, Na verdade, ele tá um pouquinho rachado. tá rachando um pouquinho. Tá. Mas depois a gente vê isso. Será que é o vento que está ventando aqui? Você está ouvindo um chiadinho? Só não deixa esse conector ficar batendo na tua roupa. Ah, entendi. Vou deixar mais assim. Mas o som do vento tá... Não tá captando, não. Mas ele racha um pouquinho, né? Racha um pouquinho. Mas Tá. vamos lá. Vamos lá. Rachado é bom que aí a glória aparece. É verdade. E esse é um princípio, né, para os irmãos que estão nos ouvindo. Todas as vezes que houver da parte de, assim, de Deus, um quebrantamento numa pessoa, a glória dele se manifesta. Isto A é palavra impressionante. a doxa, né? Doxa em grego também é quebrar, quebrado. Além de ser a expressão, né? Também é o quebrar. Quando diz ali glória no grego, é doxa. Ok. Muito bom. Então, nós vimos, Adriano, na live passada, esta maravilhosa inclusão de gentios e de judeus num só corpo. Eles são feitos co-herdeiros da mesma promessa, participantes do mesmo corpo pelo Evangelho. E nós estávamos vendo esses aspectos de como que se acessa, né? Claro, para a gente que é gentil, na nossa cabeça é tranquilo. Nós sabemos que precisamos acessar a promessa de Deus através de crer em Cristo Jesus. Mas nós vimos que também os judeus hoje não estão mais debaixo de velha aliança. Eles também precisam. O povo judeu, o povo de Israel, precisa também de acessar a este corpo através do Evangelho, crendo em Jesus Cristo, da mesma forma. Então, nós somos feitos um só corpo através da promessa em Cristo Jesus pelo Evangelho. A gente parou aqui, né? No versículo 6. Isso, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 6. Então nós vamos orar e não sei se você quer ainda acrescentar algo nesse versículo. Vamos pedir que o Pai nos fale a partir do 7 aqui, né? Amém. Pode orar, então. Tu sabes, Pai, que o nosso desejo é que
os irmãos que estejam ouvindo e aqueles que ainda vão ouvir, e todos aqueles que o Senhor assim quiser que ouçam mais tarde, em outras vezes, em outras oportunidades, sejam edificados, e queremos cooperar contigo nessa edificação. Nosso desejo é participar junto com centenas de milhares de irmãos dessa edificação do corpo de Cristo. Por isso dispomos os nossos corações para ouvir a Tua voz, ouvindo a Tua voz, ministrar aos nossos irmãos. Estamos muito gratos a Ti por todas as coisas que o Senhor nos dá. De graça recebemos, de graça também queremos passar. Por isso, clamamos ao Teu Espírito que nos oriente em todas as coisas. Amém. Amém. Paulo tinha muito claro que era esta causa, por esta causa ele se punha de joelhos, por esta causa ele era o prisioneiro de Cristo Jesus, pela causa da edificação do corpo. E nós queremos também participar, cooperar, que honra. E nós vamos ler aqui, capítulo 3, versículo, vou ler desde o 4. Pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Lembram que a edificação é através do fundamento lançado pelos apóstolos e profetas? Aqui também aparece essa revelação pelo Espírito, primeiro para quem? Para os apóstolos e para os profetas. A saber, qual é a revelação? A saber que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo, ou seja, herdeiros com os judeus, participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. E aí do qual, o 7 diz, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou. Então, aqui aparecem palavras muito interessantes do grego, muito importantes, até chamativas para a gente. Por que eu digo isso? Porque a palavra ministro aqui do início é a palavra diáconos, e é também a palavra no português, garçom. Então, Paulo, ele foi feito um garçom. Ele foi feito um garçom. E se a gente imaginar um garçom, a gente imagina também um restaurante, a gente imagina também algo que é servido, algo que é ministrado, dispensado. E justamente o Paulo, ele era garçom do próprio Cristo, porque ele servia Cristo às pessoas. E ele servia a si próprio, por quê? Porque ele também tinha essa consciência de que ele era Cristo. Desde o início, quando Jesus se revelou a ele, então Paulo perguntou, quem és tu, Senhor? E aí Jesus falou, eu sou Jesus a quem tu persegues. Ele estava perseguindo os irmãos. Então, ele teve uma ideia ali de que Cristo é o cabeça e é o corpo, são as pessoas. E aí, então, eles têm essa consciência de que ele é diácono, de que ele é garçom que entrega no prato a Cristo para as pessoas. Pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder.
Então ele foi constituído um garçom por meio de um dom da graça de Deus. Em Gálatas, ele relata essa trajetória que ele percorreu recebendo esta dispensação do Evangelho, compreendendo o Evangelho. Depois que ele estava indo para Damasco, os irmãos lembram que ele teve a experiência com Jesus, depois ele foi até Damasco, ele teve contato com o irmão Ananias ali, depois lá em Gálatas, se você quiser ler, no capítulo 2, diz que ele foi para a Arábia, depois ele voltou, ficou 3 anos ali em Damasco. A gente não sabe, não está relatado se ele ficou junto com Ananias ou não, mas depois ele foi a Jerusalém, depois passou pela Arábia, aliás, foi para a Arábia 14 anos, depois voltou para Jerusalém, aí que ele recebeu as destras de comunhão. Então a gente pode somar em um tempo de preparação, né, Adriano? De 3 anos, mais 14, são 17, pelo menos 17 anos. 17 anos recebendo, aprendendo. E olha que ele conhecia tudo da lei, né? Tinha tudo decorado, mas ele estava agora recebendo, ele estava sendo constituído, estava sendo feito garçom, ele estava se inteirando da realidade, de tudo aquilo que ele conhecia em sombra, através da velha aliança. Então ele foi passando por esse processo de ser feito ministro. E nós temos enfatizado essa palavra feito aqui, porque é a palavra que aparece lá em Gênesis. Quando Deus cria o homem, ele diz, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Ele estava falando do homem corporativo Cristo. E aqui, Paulo também, talvez esses 17 anos, engraçado, ao mesmo tempo que Davi ficou fugindo do rei Saul, para depois se tornar rei em Israel. Ele já tinha sido ungido pelo profeta Samuel, mas ele teve que fugir de Saul até que Deus derrubou Saul. Não foi pelas mãos de Davi, Saul mesmo foi morto, e aí então Davi se tornou rei. 17 anos desse processo. E Paulo também, ele foi feito ministro com muito estudo, com muita revelação, com muita oração. Talvez o Ananias, eu imagino que sim, participou desse processo com ele. Aí ele foi constituído ministro pelo dom da graça de Deus. Claro, o dom da graça é que constituiu ele ministro. Mas da parte dele eu tenho certeza que ele precisou reestudar, reler os profetas, entender que Cristo era aquele cordeiro que estava simbolizado na lei pelo cordeiro, pelos cordeiros que morriam. Então, esse processo de ser feito ministro pelo dom da graça de Deus foi dado a ele segundo a operação do seu poder. Operação, a palavra que aparece aqui é energia, e do seu poder é dunamis. Então, 3 palavras aqui que a gente destaca. Também aparece caris, né? O dom da graça de Deus, aqui no meio. Então, palavras muito ricas, muito significativas, que explicam para a gente como que Paulo foi tornado esse garçom para poder entregar Cristo, a ponto dele falar, olha, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Amém. E você tocou em vários pontos aí interessantes, né? O primeiro deles é que a palavra ali é garçom mesmo, né? E, é aquele que serve. Então, quando a gente fala, eu sou ministro do Evangelho, ou ministro de Deus, eu estou dizendo, eu sou o garçom, eu sou aquele que serve. E hoje nós temos em muitos lugares, né, a gente tem uma inversão de valores.
como se as pessoas estivessem servindo aos ministros. É como se os garçons estivessem sentados e as pessoas trazendo ofertas e tudo mais aos seus ministros. E na verdade que Paulo a realidade, Paulo é o garçom, aquele que serve a Cristo. Você citou isso já várias vezes, eu queria reforçar isso com alguns textos. Lá em Coríntios, capítulo 1, versículo 9, fala assim, ó: fiel é Deus, pelo qual foste chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Paulo está falando isso. E agora, Paulo está falando o seguinte, que Deus é fiel em nos colocar à mesa e nos chamar à comunhão e nos servir Cristo. E Cristo, quando você se alimenta de Cristo, você é constituído da vida de Cristo. Na verdade, a vida dele já está em nós pelo seu Espírito, que nos foi dado. E essa foi uma dos planos de Deus, fosse, através da vida, ele vencesse, ele aprendesse com a humanidade, na humanidade dele a servir e a viver. Estou falando de Cristo Jesus, né? E agora toda essa vida foi transmitida a nós, mas nós, hoje, compartilhamos dessa vida, porque ministramos, fomos constituídos ministros. E não somos ministros de qualquer outra coisa. Somos ministros desta graça de vida que foi depositada em nós. Não somos ministros para direcionar vidas de pessoas, não somos ministros para liderar ninguém, nós somos ministros para servir. Bom, este serviço é em torno de Cristo, porque nós servimos a Cristo, Jesus, e ele foi constituído mordomo para fazer isso. Isso é bem rico, né? Você também citou Gálatas. Então, os irmãos que querem ter um pouquinho dessa trajetória da vida de Paulo, vai lá, leia Gálatas capítulo 1, e você vai ver, depois capítulo 2 também, você vai ver um pouquinho daquilo que Paulo, no seu ministério, né, nessa preparação para servir, como que ele se preparou para isso? E tem um versículo muito interessante, que é o versículo 16 do capítulo 1 de Gálatas, diz assim, ó, vou ler o 15 e 16. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse aos gentios. Sem detença, não consultei carne e sangue. Então, aprouve revelar Cristo nele. E por isso Paulo fala, eu sou ministro de Cristo, porque quando as pessoas me veem, a minha vida revela, tira o véu e revela Cristo às pessoas. É dessa forma que Paulo era ministro. Não porque ele pregava sermões, e ele fazia isso, ou discutia nas sinagogas, e ele fazia isso. Mas o seu viver revelava uma pessoa e a pessoa que estava nele. E nesse revelar Cristo, né, ele era constituído como mordomo, porque as pessoas se aproximavam dele e ele revelava Cristo e as pessoas se alimentavam de Cristo. E é isto é que ser ministro, é isto é que ter ministério. Não é uma obra de liderança ou de... isto é ministério. Ministério é quando você revela Cristo. Agora, queridos irmãos, esse ministério é dado a todos os santos. Todos os santos foram chamados para revelar Cristo. A palavra, novamente, vou só citar o que o Alexandre falou, reforçando que ele foi constituído como ministro. A palavra ministro ali é mordomo. Mordomo é garçom, aquele que vai
trazer, servir Cristo. Então, nós todos somos chamados para servir a vida de Cristo, servir Cristo às pessoas. E dentro desse serviço, isso é considerado, então, um ministério, né? Então, não vamos confundir belos sermões com ministérios. E belos sermões não são... Pode ser, sim, porque pelo sermão você pode revelar coisas. Você pode revelar Cristo. Sim, também. Mas não é isto que caracteriza um ministério. O que caracteriza ministério é quando a pessoa transmite, revela, descortina Cristo às pessoas. Muito bom. É isso aí. Essa palavra ministro é relativo a entregar algo, a doar, a servir. A gente vê que Jesus, ele, lá em João capítulo 13, ele ensinou esse princípio, frisou ali de uma forma brilhante, porque naquela época os escravos, eles eram designados para lavar os pés das pessoas quando iam ter uma comunhão, um jantar. E ali Jesus, ele se cingiu, vocês conhecem essa história, se cingiu com a toalha, pegou a bacia, lavou os pés dos discípulos, depois ele falou, olha, como eu fiz a vocês, vocês também devem fazer aos outros. Por isso que o 8, Paulo, ele tem essa consciência de que ele era, aqui ele escreve, o mínimo de todos os santos. Em outra palavra, lá em Coríntios, ele diz que ele era o último dos apóstolos. Depois aqui, ele diz que ele é o mínimo de todos os santos. Depois lá em Timóteo, ele diz que ele é o principal dos pecadores. Então, isso para mim é algo assim muito misterioso e interessante de entender, né, esta visão de Paulo, porque ele fala dos irmãos, de coisas tão maravilhosas, que nós somos iluminados, nós somos santos, nós somos vencedores, mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Ele sempre nos revela algo que é, como eu diria, algo precioso, algo positivo sobre os irmãos. Mas dele mesmo, ele se coloca nessa posição, e cada vez mais baixo, cada vez mais baixo. Primeiro o último dos apóstolos, depois o mínimo dos santos, depois o principal dos pecadores. E aí eu estava meditando sobre isso. Talvez uma chave para isso é que ele estava se entendendo ali como o principal dos pecadores, principalmente nessa frase, como separado de Cristo ou sem Cristo. Ele entendia que ele, nele mesmo, ele era esse, o principal dos pecadores. E talvez a gente possa dizer que ele foi o máximo dos santos, porque ele evangelizou o mundo nas suas viagens missionárias, escreveu metade da Bíblia, teve tanta revelação, foi ao terceiro céu, ouviu palavras que ele diz que são inefáveis e não são lícitas ao homem referir. Ele nem escreveu aquilo que ele viu, de tão alto que era, mas mesmo assim ele se coloca aqui como o mínimo de todos os santos. Por isso que ele pôde ministrar, ser garçom de uma forma tão intensa, de uma forma tão frutífera. Ele alimentava multidões, né? Ele ministrava, expressava Cristo de uma forma assim muito clara. E a gente fica pensando hoje, né, Adriano, as pessoas que a gente conhece, né? Talvez o nosso irmão Gino e a Francesco, né? Que chega mais perto assim de expressar tanta vida do Senhor
como o apóstolo Paulo. Mas aí aqui ele diz o mínimo de todos os santos. Amém. Essa é uma posição interessante, né? Porque ele era, vamos colocar hoje um termo utilizado, né? O apóstolo Paulo. É. Irmãos, a gente entende, naquela época, hoje nós, por causa da comodidade de viajar, a comodidade de chegar a lugares rápidos, pegar um avião e estar um dia estar lá na China, Paulo viajava a cavalo. Eram dias e dias e dias de viagem. E não havia recursos como Instagram, YouTube, Face, tecnologia. Era um a um. Paulo chegava a ministrar um a um. Mas Paulo se desgastou de uma forma em prol do Evangelho, em prol de alimentar as pessoas, de uma tal forma, que Deus o honrou de tal forma, que depois de 2000 anos nós estamos lendo, estudando e nos alimentando daquilo que Paulo produziu. Isto é ser ministro. Isto é ser ministro. Né? E a gente lembra com muito carinho do nosso grande e amado irmão Gino e Francesco, e outros irmãos ainda hoje. Né? Existem irmãos que se dedicam ao Evangelho de uma maneira tão preciosa, E, embora existam outros, como disse em outras cartas, né, que são lobos devoradores, né, eles querem apacentar a si mesmos. Embora exista essa uma outra categoria, vamos falar daquilo que é precioso. Paulo ministrando. Agora, nós também, queridos, só vou reforçar isso, nós somos chamados a revelar essa graça por meio deste poder. Não quero dizer dentro das dimensões daquilo que Paulo foi chamado, porque Paulo conheceu Cristo de uma forma muito preciosa. E nós não podemos confundir aqui, nós não somos chamados para revelar o poder de Deus. Não, nós não somos chamados para revelar o poder de Deus. Nós não somos chamados para servir o poder de Deus. Nós não somos chamados para manifestar o poder. Nós somos chamados para servir Cristo às pessoas, para manifestar Cristo às pessoas, para, neste serviço, fazemos segundo a força do seu poder. Mas entendam, nós não somos chamados para, em uma revelação, mostrar que Deus tem poder. Deus tem poder, queridos. Nós sabemos disso. Mas nós somos chamados para revelar Cristo, o poder de Deus manifesto na sua vida. E esse chamado para revelar Cristo é para todos nós. Porque toda a sua igreja é chamada para mostrar, para revelar. Então o verso 7, né, diz, do qual foi constituído. Ele não foi dado a ele algo apenas. Quando fala de constituição, fala da essência, fala do DNA dele. O DNA dele é isso, ó. Garçom conforme o dom da graça de Deus. Né? E aí Paulo fala, a mim concedido segundo a força operante do seu poder. O que você falou chama muita atenção também, porque assim, quando Paulo fala dos irmãos, somos mais do que vencedores, né? Algo muito positivo. Quando fala do corpo, ele exalta, ele coloca os irmãos em uma posição muito elevada. Mas quando ele fala de si mesmo, você citou isso com propriedade, né? Ele fala, eu sou o mínimo dos santos, o menor dos apóstolos e o maior dos pecadores. E por causa desta postura de Paulo, se enxergar desta forma,
Paulo pôde, então, revelar Cristo. Porque não havia orgulho no coração de Paulo. Não havia presunção no coração de Paulo. Havia muita sinceridade. Hoje algumas pessoas, a gente escuta isso das pessoas, eu sou o menor, ou eu sou o maior dos pecadores. E cuidado com essas frases, irmãos, porque Paulo não citava isso de uma forma, leviana, né? leviana. Ele citava isso de uma forma, ele se via assim mesmo, né? Ele se via dessa forma. E por isso, ele pôde não desprezar as pessoas, e ele pôde ministrar Cristo tanto a reis, a governadores, quanto a pessoas pobres e humildes. Agora, eu não sei se hoje Paulo sabe da dimensão do seu ministério. Veja que coisa tremenda. Por centenas e milhares de anos, né? Mais de quase 2000 anos, nós e toda a igreja tem sido abençoada com esse ministério de Paulo, de servir, de ser servo, de ministrar. E é isso que nós somos chamados. Nós somos chamados para estar numa mesa. E nessa mesa, o Pai nos serve Cristo. O Pai nos serve a pessoa do seu Filho, de alimentar de Jesus. Agora, Paulo fazia isso de uma maneira muito contundente, né? A sua vida revelava. E foi isso que ele falou. E foi isso. Esse era o entendimento dele. Que aprove separar antes dele nascer, a mentalidade, olha, eu fui separado para ser um garçom de Cristo. Não, o prato que eu vou servir é que as pessoas vão se alimentar, é Cristo Jesus. É maravilhoso isso. Muito tremendo, é impressionante. Ele chega a falar aqui no versículo 8 que ele ministrava as riquezas incompreensíveis de Cristo. Nós vamos precisar do milênio, vamos precisar da eternidade para a gente entender qual é essa riqueza, qual é essa glória, qual é esse amor que o Pai tem para conosco, de nos enviar Cristo e de nos tornar filhos dele, a sua própria natureza entrar em nós, infundir em nós e nos tornar parte do corpo de Cristo. É algo assim realmente incompreensível para a nossa mente humana. Mas o Pai disse que ele vai revelar pelo Espírito o que o olho não viu, que o coração não sentiu e nem jamais penetrou na mente humana, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E aí depois diz que Deus vai revelar estas riquezas pelo Espírito. Nosso tempo já avança aqui. Eu senti que hoje passou tão rápido assim, muito rápido mesmo. Então foi um prazer, irmãos, estar com vocês. Tem gente nova que entrou aqui, a tia Laudiceia, o Jô muito feliz, o Heber está aqui com a gente também, o Dimarco, o Gabi Coaste, a Ana, a Ellen, o Luciano, a ESA TV oficial também está por aqui, a Vládia, e a todos que entraram. E todos que estão vendo esse conteúdo, seja abençoado, receba essa palavra em nome de Jesus. Eu já vou me despedindo aqui, Adriano. Isso, eu também vou me despedindo. No verso, só para deixar firme para os irmãos, veremos na sexta-feira, o menor de todos os santos, foi dado a graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Esse tema nós vamos trabalhar um pouquinho, né? E manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos ocultos que criou, oculto em Deus que criou todas as coisas. Para que, olha que interessante, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne
se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Então é impressionante, esse texto é rico demais. Sexta-feira teremos um prazer, para nós será um prazer, né? E que Deus continue permitindo que a gente compartilhe com os irmãos. E aí os irmãos também têm total, permissão não seria, fiquem à vontade em escrever, em compartilhar versículos, porque todos nós fomos chamados para isso, para de forma direta ou indireta, pela vida, pela pregação, pelo viver comum, familiar, ou revelar Cristo. E é dessa forma que eu estou me despedindo agora dos irmãos. Deus os abençoe, fiquem na paz do nosso Senhor. Até sexta, pessoal, 17 horas. Tchau.